Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aulinha de geografia, eu vou estar comentando um pouquinho para vocês sobre a indústria e economia do Brasil. Como que a indústria e a economia elas moldaram o nosso espaço geográfico brasileiro. Quem tem o livro didático pode acompanhar pela a unidade 4, Organização do Espaço Econômico e Industrialização. Então, apresentando um breve histórico para vocês, desde o período do desbravamento, da chegada dos portugueses lá em 1500, 1492, para ser mais preciso, já tinha gente aqui na ilha de Veracruz, que mais tarde ia ser conhecida como o Brasil. Então, desde o período colonial, sempre houve esse interesse voltado às indústrias. Começou-se com o quê? Com a exploração do pau-brasil. Depois do pau-brasil, a gente teve a cana-de-açúcar, depois a gente teve o ouro, o café e, por último, vamos colocar nos dias de hoje, a soja. Então, sempre em cada período da história, sempre houve um produto que teve destaque, a qual chama-se a atenção. E, consequentemente, esse produto faz com que tenha toda uma lógica do espaço ser moldado conforme o que é necessário. Por exemplo, a questão de migrações, a questão de infraestrutura, casas, moradias, comércio, a farmácia, o mercado, tudo isso vai entrar nessa configuração, tá bem? Então, desde sempre, os produtos da economia do Brasil foram girando, foram tornando possíveis a gente pensar na economia do Brasil e, consequentemente, no espaço geográfico em questão. Então, no período colonial, a gente tinha a manufatura do açúcar, a produção manual. E até o ano de 1785, olha que interessante, tinha um alvará assinado pela Dona Maria, que é a mãe do Dom João, o pai do Dom Pedro, a avó do Dom Pedro I, que ela assinou um alvará falando assim. Eu uso esses termos para ficar um pouquinho mais interessante a explicação. O alvará dela dizia o seguinte, ó, não é para colocar a indústria no Brasil. Por que, que não é para colocar a indústria no Brasil? Não, ó, não tem instalação nem funcionamento. Por um seguinte ponto, para não ter esse interesse industrial e a Inglaterra, que nesse período estava no apogeu da Revolução Industrial, não querer tomar o Brasil de Portugal. Isso que era o intuito. Só que aí no ano de 1808, com a fuga da família real portuguesa para o Brasil, já tem essa proibição do alvará, porque a família portuguesa vem para o Brasil fugindo do Napoleão, que estava conquistando toda a Europa, no seguinte intuito. Eles vêm se refugiar no Brasil, e daí vai ter a independência do Brasil, 1822. Aí o que, que acontece? Com tudo isso, esse alvará é revogado, e daí aí começam as primeiras atividades industriais. O ano de 1844, a tarifa Alves Branco, que foi assinada pelo Alves Branco, o primeiro-ministro do Brasil, o que, que ela pregava? Impostos altos. E daí, qual que era o objetivo disso? Começar a industrialização. Aí começam a surgir as primeiras indústrias. Em 88, com a Lei Áurea, chegada de mais imigrantes, porque daí foi abolida a escravidão, começa a ter essa mão de obra para trabalhar. Vai trabalhar na produção do café, que vai ser o período do café, que pega o final do século XIX e o início do século XX. Aí tem as indústrias de bens não duráveis, que são as mercadorias não perecíveis. Então aí, compartilhando com vocês um meme da página História no Punch, recomendo ela, inclusive, é bem bacana. Então o que, que aconteceu? O Barão de Mauá, ele foi um dos primeiros visionários da industrialização do Brasil. Só que ele não recebia apoio da elite brasileira, porque a elite brasileira apoiava a economia agrária e o comércio de escravos. Aí era o primeiro impasse dele, que a elite brasileira não tinha esse interesse na industrialização. Aí com o café, a crise da industrialização, o que, que acontece? O café, a atividade cafeeira foi de 1850 a 1930. E toda essa atividade possibilitou o quê? Uma ampla infraestrutura de capital, mão de obra, mercado consumidor, energia, transportes. Só que aí tem um porém. No ano de 1929, com a crise do capitalismo, a queda da Bolsa de Nova York, aconteceu um problema de preços no mundo todo. E nesse período, o principal produto que o Brasil exportava era o café.
Aí aconteceu uma crise severa, que eu já conto para vocês qual que foi a solução. Nos anos 30, depois da crise, a gente começa a pensar em novas possibilidades para administrar o espaço econômico brasileiro e a industrialização, sobretudo em São Paulo. Por que em São Paulo, a região sudeste? Que é ali que estavam concentradas as atividades cafeeiras. Aí outro meme compartilhando para vocês que no período do governo Vargas, a era Vargas, de 1930 a 45, uma das alternativas encontradas pelo Vargas para conter a queda baixa do preço no café, porque daí tinha muita demanda e pouca procura do café, o que, que ele fez? Começou a queimar café, super queima de estoque. Aí com essa queima de estoque diminuiu a quantidade de café no mercado e podendo deixar o preço um pouquinho mais valorizado e não entrando numa crise severa. Então, o governo Vargas ele fez várias atividades que corroboraram o desenvolvimento industrial do Brasil. Como o Vargas ele era nacionalista, a valorização das empresas estatais, e ele sempre tinha parcerias com os Estados Unidos, que foi na Segunda Guerra Mundial, que a parceria com os Estados Unidos foi o preço para o Brasil apoiar a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, que era o lado contra o nazismo, que era o eixo. Aí, com essa parceria com os Estados Unidos, teve empresas siderúrgicas indo para o Brasil, os primeiros passos da Petrobras em 51. Então, tem todo esse interesse dessas parcerias com o capital estrangeiro, mas valorizando, isso é bem importante colocar, as empresas estatais, ou seja, as empresas genuinamente brasileiras. Só que aí tinha um porém, toda essa economia estava voltada ao quê? À região sudeste, enquanto o resto do Brasil enfrentava o quê? Falta de infraestrutura, baixa escolaridade, economia predominantemente agrária, concentrada em latifúndios, enquanto Getúlio estava curtindo bem na boa com a região sudeste todo esse desenvolvimento. O governo do JK, que vem depois do período getulista, o governo do JK ele foi caracterizado pelo quê? O plano de metas. O que, que era o plano de metas? Era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Que era toda uma série de planos, como a entrada de capital estrangeiro para as indústrias, o desenvolvimento social. Só que aí tem a primeira diferença entre o Getúlio e o Vargas. O Getúlio ele era nacionalista, o JK já tinha mais relações com o estrangeiro. Então, assim, era o capital estrangeiro, só que não ia dar muito certo para o Brasil, então, na época. Aí, o que que aconteceu? Esses 50 anos em 5 acabou virando uma crise severa que não deu muito certo e teve um aumento da dívida externa, a inflação e a concentração apenas na região sudeste. O JK também teve a construção de Brasília, na região centro-oeste. Qual que foi o objetivo do presidente? Colocar a capital mais na região central do Brasil. Até então a capital era no Rio de Janeiro, produção de café no região sudeste, então todo esse interesse voltado para o sudeste. Com isso acaba começando esse desenvolvimento regional. Pegar a região norte, nordeste, centro-oeste e desenvolver toda essa região. Então essa era a alternativa encontrada com a construção de Brasília. Aí o governo Jango foi caracterizado pelo plano trienal, as reformas de base para combater a inflação que tinha se instaurado do governo JK. Ele fez uma série de planos para fazer a reforma do Brasil, tanto a economia, a agrária, tributária, administrativa, educacional, porém não deu muito certo, porque enquanto o Jango Goulart, estava concentrando as reformas de base, os militares já estavam olhando e não estavam muito gostando disso. Aí o que, que se resulta? O golpe militar de 64, a regime militar. Ali tem a fotinha para vocês verem, pessoal. Tem os presidentes. O primeiro é o que assumiu, que é o Castelo Branco, daí depois o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. E o governo do regime militar teve um milagre econômico de 68 a 74. Qual que foi o milagre econômico? Foi o que? Fez o Brasil crescer, o PIB aumentou 10%, só que tudo isso é advindo de capital estrangeiro, não nacional. E nesse período estava tendo o primórdio de Dubai, do Oriente Médio. Aí aconteceu que em 73 teve a crise do petróleo. Quando essa crise do petróleo
começou, deu grande impacto, o preço do barril do petróleo, todo o capital estrangeiro que foi investido no Brasil foi retirado. Aí o Brasil foi ficar com a dívida interna, imensa, que foi dar grandes problemas. Aí a ditadura militar, o milagre econômico, tinha toda aquela propaganda da música Eu Te Amo Meu Brasil, fazer o Brasil uma potência agroexportadora. Aí o que que aconteceu? Para fazer a potência agroexportadora, teve que retirar o pequeno produtor do campo. Eu já expliquei isso para vocês relacionado à urbanização. O pequeno produtor foi para os grandes centros urbanos, aí vai encontrar todos aqueles problemas das cidades, que daí foi feito sem nenhum planejamento. Aí depois do que foi retirado o dinheiro do milagre econômico, foi se apresentar grandes problemas. O empréstimo a juros altos, que foi caracterizado do milagre econômico para o governo brasileiro. Aí quando foi retirado o dinheiro, só veio reequilibrar-se com o Plano Real em 94. Aí olha só, o governo militar ostentando o seu milagre econômico, só que tinha um grande porém aí no caminho, a inflação. Aí nas últimas décadas do século XX, os anos 80, que daí já começa a redemocratização do Brasil, é considerada uma década perdida no campo da economia pelos vários problemas econômicos apresentados. A dívida interna do regime militar, o não planejamento. Aí o governo Collor inicia o neoliberalismo, os primórdios, as privatizações. As privatizações, o que que acontece? É vender parte do que é do Brasil para o estrangeiro. Seria necessariamente isso, para capital particular, para grupos, para uma pessoa, não ser uma empresa do Brasil, não ser do Estado. Aí o impeachment do Collor, daí depois temos o Plano Real, que daí começa a diminuição da inflação. Olha só como que era a inflação, a porcentagem de 93 do salário em cruzeiros. Era mais espuma do que necessariamente cerveja, como o meme ali indica até então. Aí temos um panfleto para vocês ver o que é a inflação. A inflação é a alta dos preços exagerada. Aí ele tem a inflação, olha só, por exemplo, a lata de leite ninho, que no final dos anos 90, início dos anos 2000, custava R$ 3, agora custando R$ 10 pouco, até 11. A inflação é isso, é a alta dos preços. Aí o significa que o salário está sendo desvalorizado, o real é desvalorizado. Aí o poder de compra do real antigamente. Ó, R$ 100 você fazia a compra mensal, você voltava com o bagageiro do carro lotado. Aí o compra do real hoje em dia. Comprar duas glaciais e um amendoim. Isso é uma característica até então, essa é a desvalorização do real. E é algo mais preocupante a se pensar com essa implementação da nota de R$ 200. A inflação, como eu falei, é o aumento médio dos preços de um produto ou serviços durante um período. A nossa aqui se arrasta durante anos. Ali tem a imagem do dragão que representa a inflação. Aí, pessoal, o governo do FHC, o Fernando Henrique Cardoso, ele já começou esse ajuste das contas públicas. Manteve a entrada do capital estrangeiro, só que investindo mais necessariamente nas empresas estatais. O Lula manteve o mesmo legado e implementando a linha de crédito para as famílias de baixa renda, e a autossuficiência do petróleo foi ajudar para minimizar essa questão dos preços. Aí o modelo econômico brasileiro, formado a partir de um tripé, que são os três viés importantes para ter um equilíbrio da economia do Brasil, foram adotados pelo FHC. A Dilma iniciou, só que a Dilma não terminou, daí depois Temer retomou, que é o capital estatal, o capital nacional privado e o capital privado estrangeiro. Ou seja, as empresas do Brasil, privado nacional, parceria com o setor privado, e o privado estrangeiro, que é necessariamente como se fosse esse desenvolvimento, essas parcerias. Aí essa industrialização acabou se concentrando na região sudeste e mais necessariamente nas áreas litorâneas ou de capitais de estados brasileiros, enquanto fez toda essa distribuição de forma desigual. A maioria das indústrias é concentrada na região sudeste, sul, centro-oeste, nordeste e por último norte. O norte tem a Zona Franca de Manaus, mas restringe-se apenas à capital da Amazônia. Aí aqui são os principais fatores locacionais das empresas na região sudeste, que foi o que aconteceu para ter esse desenvolvimento na região.
As referências desses slides eu utilizei com base em alguns materiais da internet. Seria isso, pessoal. Bom estudo para todos vocês. Caso tenham dúvida, podem me